Olá, meu nome é Ludmila e como eu tinha prometido para vocês, vocês participaram do game e agora eu vou falar um pouco sobre entrevista de emprego. Vamos falar primeiro 15 dicas para mandar bem na entrevista de emprego. Primeiro, a gente tem que entender uma questão. A felicidade ao receber uma ligação marcando a entrevista de emprego dá lugar a uma ansiedade sem fim. Afinal, são poucos minutos para demonstrar o seu valor, fisgar o recrutador e conquistar a oportunidade. Se liga então nessas dicas aí. Primeiro, como se preparar para a entrevista de emprego? Para se sair bem em uma entrevista, a preparação de acordo com os especialistas, comece a escrever o currículo. O documento serve como fio condutor das principais pontos que serão abordados na conversa com o seu recrutador, né? A primeira providência é estruturar o currículo da forma correta. Eu vou estar disponibilizando para vocês um modelo de currículo. E ao escrevê-lo, reflita sobre tudo que aconteceu na sua trajetória. Quais foram os significados para a sua vida profissional? Atende às entregas feitas de cada lugar que você passou, então o currículo ele fala um pouco do seu resultado, que o profissional obteve e também não só do conhecimento, mas de tudo que você fez. Você está fazendo um curso técnico de logística, ou técnico de segurança do trabalho, ou técnico de qualidade, você coloca cursando e qual período que você está, porque isso agrega ao seu currículo, é a sua trajetória. Segundo, sentir-se confiante faz a diferença. Estou um pouco rouca, então não reparem. Segundo descoberta da ciência, quem se sente confiante em uma entrevista de emprego costuma ter melhor desempenho, destaca a revista Chimes sobre o assunto. Preparar os participantes com sentimento de poder melhora os resultados da entrevista profissional. Em ambos os estudos, os juízes inconscientemente preferiram, com resultado significativo, os candidatos que se sentiam poderosos. Então, prepare seu currículo, conte toda a sua história, sinta-se confiante e as primeiras impressões importam, e muito. A primeira impressão é a que fica. Não é um ditado sem fundamento, pelo contrário, a ciência comprovou esse fato em diversos estudos. A Chime, ela fala mais longe e afirma que alguns estudiosos consideram esse ponto mais importante das entrevistas. Otimize as primeiras impressões desde o início, enquadrando a conversa com algumas frases bem ensaiadas sobre como você quer ser percebido. Isso vai acabar sendo a estrutura que a outra pessoa forma e as memórias que ela vão ter sobre você. Então, deixe bem ensaiado aquilo que você quer falar. Quarto, beneficie do poder da linguagem corporal. Você já ouviu falar de power posing? Basicamente, a especialista Amy Cuddy descobriu que ter uma postura confiante aumenta sua chance de sucesso em qualquer situação. No entanto, sua maior descoberta é que a pose pode ser fingida, porque não está na realidade se sentindo seguro. Eu vou deixar um artigo para vocês falando 12 truques da linguagem corporal para entrevista de emprego. Estou dando muito presente para vocês aí. E quinto, imite o estilo do entrevistador. Essa dica é para mandar bem na entrevista. Pode parecer estranha, mas tem fundamento. A ciência já linkou diversas vezes que a similaridade tem papel forte no quanto agradamos alguém. Não é diferente no processo seletivo. Cada recrutador ele tem uma personalidade diferente. Alguns são mais sisudos e formais, enquanto outros preferem abordagem coloquial e descontraída. Identifique rapidamente o estilo e se adapte a ele. Conta muito ponto ao seu favor você adaptar ao estilo dele. Sexto, divida a carreira em etapas para estruturar uma conversa com o recrutador. De acordo com Ern, é importante dividir a sua carreira em etapas. Estruture a parte da carreira onde teve aprendizado e em seguida veja aonde começa a etapa de utilização das ferramentas que você aprendeu. E em seguida, pela fase do desenvolvimento das ferramentas de liderança, aplicação de habilidades, entre outros. Então, reflita sobre as suas atividades exercidas em cada uma das fases da sua carreira. E esteja pronto também para relacionar com eventos transcorridos. Então, dentro do seu currículo, você vai falando. Olha, estou aprendendo no curso de técnico de logística, ou qualidade, ou de segurança, isso. E isso vai contar pontos, porque você vai trazer uma história. Storytelling. Você vai começar a fazer imaginar aquilo que você está falando. Sétimo, pesquise informações. Desculpa. Pesquise informações sobre a empresa e o cargo. Nunca vá numa entrevista sem pesquisar primeiramente informações sobre a empresa e o cargo. De forma geral, os executivos não se preparam para as entrevistas de emprego.
Saber o que se espera do profissional que ocupa aquela posição é essencial. E ter na ponta da língua a razão pela qual você pode ser a pessoa certa para o cargo é o ponto que vale a conversa. E o trabalho, e você já está com um pé a mais dos outros candidatos. Alguns especialistas de recursos humanos falam que é importante você saber responder porque quer trabalhar lá. Então, quanto mais informação da empresa, mais você pode agregar no processo ali de melhoria. E também mostra que você quer buscar conhecimento e quer se adequar e sempre estar em busca de conhecer mais. Oitavo, estude as perguntas mais comuns. Algumas questões estarão presentes em toda a seleção. Por isso, a dica para mandar bem na entrevista de emprego é estudá-la com antecedência e dedicação. Imagine responder perguntas como: por que você se interessa em trabalhar na empresa? Quais são seus pontos fortes e fracos? Do que você mais se orgulha? Quais são suas maiores conquistas? Onde você quer estar daqui 5 anos? São perguntas que, se você conseguir responder antes da entrevista, você vai sair super bem. Nona, esteja preparado para responder as perguntas mais difíceis. Não dá para prever as perguntas mais originais que o recrutador fará. Mas tendo pesquisado sobre a companhia, a sua cultura, você vai conseguir se preparar para responder o que pode acontecer e seguir. Por exemplo, se a autonomia é um foco na organização, pense como explicar, como você saber lidar bem com esse valor no dia a dia. E assim por diante. Várias perguntas podem surgir. Décimo, foque em resolver problema do recrutador. É claro que seu objetivo é conquistar a oportunidade profissional, mas demonstre durante a conversa estar atento às necessidades da empresa. O foco da conversa deve ser em resolver o problema do empregador. O que a empresa está precisando? Você vai suprir essa necessidade. Por isso, as informações colhidas antes da entrevista são importantes. São elas que darão o embasamento necessário para você mostrar que seu perfil é o mais indicado. 11. Promove competências a partir de ações e resultados. Ao fazer uma breve apresentação da sua carreira, geralmente algo que acontece logo no início da conversa com o recrutador, pode enriquecer a informação do seu currículo falado sobre ações e resultados. É interessante você listar projetos importantes que ele realizou, dando de exemplo, mostrando números e atos sobre ele. Seja específico sobre o grau de responsabilidade de cada uma das funções e diga quantas pessoas eram lideradas por você, se você tinha alguma liderança. E também indique se você se reportava às pessoas. Eu tinha hierarquia e seguia essa hierarquia. E para mandar muito bem na entrevista, não deixe esses detalhes escapar, porque ele quer saber se você respeita a hierarquia, ele quer saber as suas competências e o que você já produziu. Utilize o método STAR para contar sobre sua trajetória. A terceira dica para mandar bem na entrevista de emprego é utilizar STAR, método de estruturação que ajuda na hora de contar a sua história e conquista. STAR é um acrônimo da situação, tarefa, ação e resultado. Basicamente é só seguir essa ordem ao narrar seus efeitos. A situação foi tal, eu fiz tal tarefa, dessa tarefa eu tive que criar algumas ações e teve esse resultado. Isso é extremamente importante. 13. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Além dos valores que você gerou na empresa que trabalhou, também é importante falar do aprendizagem, do desenvolvimento que você teve profissional. Mesmo fora da fase de aprendizado, propriamente dita, faculdade, estágio, pós-graduação, técnico, o desenvolvimento deve ser mantido. E trazer uma perspectiva de que você é pautado em desafios é importante para a empresa. Promoções, novos projetos, equipes ensinam o quê? Quais as novidades que você tem ali para trazer e opinar? Você gosta de buscar o autoconhecimento? Isso é uma regra para você? Então, uma pessoa que não se conhece, não tem ideia clara do potencial das suas realizações, talvez não é mais indicado para a organização. Atente à comunicação, treine antes se for preciso. De todas as dicas que a gente falou, sem essas competências você não conseguirá fazer absolutamente nada. Então, não esqueça de que na prática, a prática é a mãe da excelência. Então, não esqueça que a prática é a mãe da excelência. Treine, pratique e desenvolva essa habilidade. Treine a sua entrevista antes de ir para a entrevista. Isso vai mudar muito, vai ser um diferencial para você na hora. 15. O que falar em uma entrevista de emprego? Por fim, para mandar bem na entrevista de emprego, pergunte coisas relevantes. A maior parte das entrevistas, em alguns momentos, o recrutador pergunta ao candidato se ele tem alguma questão. Esse comportamento não é em vão, ou apenas um gesto educado do entrevistador. Na realidade, o candidato pode realmente utilizar a oportunidade para tirar alguma dúvida. Porém, se aqui o candidato mostra interesse e conhecimento com a pergunta, se bem construída, pode se destacar em relação aos outros concorrentes. Tente algo como: como você caracterizaria a cultura da empresa?
e assim por diante. Dúvidas, questionamentos, eu estou à disposição. Vou deixar alguns materiais complementares e se liga nas dicas que eu vou estar passando diariamente.